Bom dia a todos, irmãos. Nós vamos começar então nosso momento de escola bíblica dominical, um pouco diferente nesse momento, né, tão triste para nós. Realmente, certamente gostaríamos muito de estar na igreja neste momento, mas infelizmente, devido a essas circunstâncias, nós estamos aqui agora gravando, falando com os irmãos a respeito usando a internet, né, para poder nos comunicarmos e também edificarmos uns aos outros através da palavra do Senhor. E eu gostaria de, mais uma vez, né, falar com o povo para não desanimar. Eu sei que o momento é de dificuldade, mas que nós possamos nos manter firmes, orando sempre, buscando ao Senhor, animando um ao outro através de mensagens. Vocês podem fazer isso constantemente, porque certamente nós vamos necessitar desse ânimo um para com o outro. Mas então tá bom, vamos então ao nosso tempo de escola bíblica dominical. Nós vamos fazer a lição 2, como conhecer a Bíblia, na verdade dar continuidade a essa lição que a gente começou, mas antes da gente começar a gente vai orar. Obrigado, Deus, pelo dia, por esse momento que é o dia do Senhor. Te agradecemos porque podemos abrir a Tua palavra com liberdade e ouvir o Senhor falando aos nossos corações. Sabemos, infelizmente, da situação que vive o nosso país e, por que não dizer, o próprio mundo. E nós colocamos ao Senhor que, por favor, proteja a cada um dos teus filhos, guarde de todo mal nesses momentos. E peço ao Senhor, ó Deus, que especialmente conserve o nosso coração na mais perfeita paz. Que o Senhor nos dê esta paz que excede todo entendimento e nos ajude, ó Deus, a passar por essa situação debaixo da Tua mão poderosa. Muito obrigado, Deus, por esse momento em que podemos estudar a Tua palavra, que o Senhor venha usá-la para a instrução do Teu povo, a fim de que nós possamos estar fortalecidos nela e que possamos realmente viver através dela. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, como é de costume, a gente vai para 2 Timóteo 2,15, inicialmente, para citarmos o versículo que é para a sua memorização. Eu espero que você já tenha memorizado esse versículo. Então vamos lá, né? Diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Então, lembrando que o intuito dessa lição é que nós venhamos a conhecer melhor a palavra do Senhor, para que assim a gente possa defender a nossa fé, para que nós não possamos ser envergonhados, para que assim nós possamos realmente transmitir melhor a mensagem que ela nos transmite, que ela nos passa a cada momento. Então eu gostaria que você, né, abrisse lá o seu livro, na página 25, para nós relembrarmos rapidamente parte da lição, que é do porquê devemos conhecer a nossa Bíblia. Nós devemos conhecer a nossa Bíblia. Nós vimos então na semana passada algumas razões do porquê devemos conhecer a palavra de Deus baseado em alguns versículos. 2 Timóteo 2,15 mesmo diz que devemos manejá-la bem para não nos envergonharmos, né? Também no 1 Pedro 2,2 para dar crescimento. Salmo 119,11 diz para nós não pecarmos contra o Senhor. Salmo 119, versículo 38, para tomarmos posse das promessas que a palavra de Deus nos diz. E no Salmo 119, 105, para iluminar ou dar direção ao nosso caminho. E como nós devemos conhecer a Bíblia? Lembramos então que o John MacArthur, no seu livro lá, ele dá umas dicas interessantes para nós aqui utilizarmos, né? Para podermos manejar melhor ou conhecer melhor a palavra de Deus. Então ele dá isso através de 5 palavras, 5 maneiras de tornar a palavra de Deus mais viva, mais próxima de nós. Que é, primeiro, nós devemos ouvi-la. Segundo, nós devemos ler. Terceiro, nós devemos estudá-la. Quarto, nós devemos memorizá-la. E quinto, nós devemos meditar nela, né? Nós começamos, então, na semana passada, falando que nós devemos estudar as Escrituras e como nós devemos conhecer, então, através de ouvi-la. Nós já falamos que devemos ouvir, porque através de ouvir a palavra de Deus é que vem a fé para cada um de nós.
Também falamos que quem ouve e guarda a palavra de Deus é abençoado. Deus traz bênção sem medida para a vida daqueles que ouvem e obedecem a palavra do Senhor. Também vimos que essa é uma responsabilidade nossa como pastores, como ministros, de explicarmos a palavra de Deus à medida que nós temos a oportunidade de abrir essas escrituras. Essa é uma responsabilidade nossa de explicarmos a palavra do Senhor. Mas também, outra maneira de fazer a palavra de Deus ficar mais próxima de nós é ler a palavra, né? A Apocalipse 1:3 fala que nós devemos, que bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas que estão escritas nela. Nós vimos isso na semana passada e falamos que traz bem-aventurança, traz felicidade, traz a bênção sob medida quando nós podemos ouvir e ler a palavra de Deus, e assim ela vai se tornando cada vez mais próxima de nós. E eu gostaria agora então que todos pudessem ir lá para a página 26, onde nós vamos começar hoje. O texto lá de 1 Timóteo 4, versículo 13, diz para nós, faz ali a pergunta para nós. Aqui Paulo pede a Timóteo que dirija a sua atenção a partir de agora. 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, diz lá que até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, ao que Paulo pede a Timóteo que dirija a sua atenção neste momento? O texto diz para nós que ele deve ser o quê? Aplicar-se à leitura, à exortação e ao ensino. Note aqui, então, mais uma vez, a importância que se dá na ênfase da leitura da palavra. Então, Paulo, quando ele instrui o jovem Timóteo, ele fala da importância dele ler as Escrituras, dele exortar através das Escrituras e também ensinar as Escrituras. Veja que Paulo dá essa importância ao ensino e à leitura da palavra para Timóteo. Então, o que nós podemos notar aqui, gente, mais uma vez, a ênfase que Paulo dá no ensino e na leitura é algo que nós precisamos fazer virar uma prática em nossas vidas. Eu incentivei os irmãos, aqueles que ainda não têm, o quadrinho lá que o John MacArthur diz na página 26, ainda ele fala lá, se você ainda não tem um plano diário de leitura, comece com o Evangelho de Marcos ou João, que são livros mais simples a leitura, né? São dois livros, Marcos, por exemplo, tem 16 capítulos e João tem 21, mas são livros simples de ler e eu creio que pode ajudar bastante. E ele fala assim, lendo 2 capítulos ao dia, você vai completar a leitura do Novo Testamento em 19 semanas. E existem diversos planos, eu mencionei para os irmãos sobre o plano de leitura bíblica, né? Cada um de nós podemos fazer o tipo de plano de leitura bíblica que você desejar. Um plano simples é que você pode ler 3 capítulos por dia e no domingo ler 5 capítulos. Durante um ano você consegue ler sua Bíblia inteira. Mas talvez você quer ler só o Novo Testamento inicialmente. Então, se você ler 3 capítulos por dia, em menos de 3 meses você vai conseguir ler todo o Novo Testamento. Então existem diversos planos que dá para fazer. Aplicativos hoje da Bíblia, que você coloca no seu celular, eu mencionei isso para os irmãos, além de você ter o plano lá, ele te lembra o momento que você tem que ler a sua Bíblia. Ele vai te lembrar. E agora, ainda mais nesse momento de reclusão que nós estamos, né? A Bíblia tem que ser cada vez mais lida. Mas que isso se torne uma prática nossa. Então, por isso eu quis incentivar os irmãos na semana passada, falando, se você ainda não tem um plano, comece hoje. Dá para começar. Talvez você nunca leu a Bíblia inteira. Não importa. O importante é você começar a ler. Fazer da leitura bíblica algo diário. E isso certamente vai te fortalecer muito. Então, eu digo a vocês, irmãos, por favor, lembre-se de ler a sua Bíblia constantemente, porque ela traz alimento para você, ela que vai te iluminar, ela que vai te direcionar a cada instante na sua vida cristã.
E agora ainda mais é um momento que nós precisamos muito da palavra do Senhor em nossas vidas. Este é o incentivo. Quer realmente conhecer melhor a Bíblia? Precisa ler a palavra de Deus constantemente. Bom, então aqui nós falamos já então de duas maneiras de conhecer melhor a Bíblia. Primeiramente é ouvindo-a e segundo é lendo as Escrituras. Tá bom? Vamos então para a terceira maneira pela qual nós podemos conhecer melhor as Escrituras, que é estudando-a, né? Olha lá o que diz o John MacArthur no seu livro. Ele diz assim: quando o apóstolo Paulo deixou a cidade de Tessalônica, dirigiu-se a Bereia e compartilhou o evangelho com os incrédulos judeus. Note comigo lá em Atos capítulo 17, versículo 11, por favor. Atos 17, 11. Se você tem a sua Bíblia aí para acompanhar. Atos 17, 11. Veja o que Lucas relata para nós ali nesse versículo. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós temos algumas coisas que são interessantes nesse texto. Primeiro, aqui ele fala que estes de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica. Paulo, quando ele encontra esse grupo aqui, que era um grupo de incrédulos, de judeus incrédulos, era um grupo que estava ansioso, sedento por ouvir, por ler e para estudar a palavra. Quando eles ouviram, a Bíblia fala aqui, que eles examinaram as Escrituras. Eles foram atrás para saber se realmente era de fato isto que eles leram. O versículo diz que eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas de fato eram assim. Então veja só que interessante, né? Um povo que nem crente é um povo que recebeu a palavra com toda a avidez e começou a examinar as Escrituras todos os dias para ver se as coisas realmente de fato eram assim. E infelizmente nós, como crentes, muitas vezes não temos esse mesmo desejo de estudar a palavra. E nós precisamos ter esse desejo. Como vamos conhecer a palavra? Nós vamos acabar sendo envergonhados na nossa vida dia a dia, aonde quer que nós estejamos, por não conhecer a palavra. E para conhecer a palavra eu preciso estudá-la. E que exemplo esses de Bereia mostraram? Né? Eles mostraram um exemplo de querer conhecer mais. E eles receberam e examinaram as Escrituras. E aqui você percebe claramente nessas atitudes, né, que nós devemos ter em relação ao estudo da Bíblia. Lá, de acordo aqui com Atos 17, 11, respondendo então a primeira pergunta lá do nosso livro, quais foram as duas atitudes que os crentes de Bereia tiveram ao receber a palavra de Deus? Acredito que fica claro que essas duas atitudes foram quais? Receberam a palavra e, em segundo lugar, eles examinaram as Escrituras. Eles receberam a palavra, primeiramente ouviram na leitura, leram e ouviram, e agora eles examinaram as Escrituras, eles estudaram as Escrituras. Então essa é a forma como realmente nós vamos conhecer melhor as Escrituras, através do estudo sistemático dela. Bom, lá no final dessa mesma lição, ele vai dar para nós algumas dicas de como nós podemos estudar melhor as Escrituras. Talvez você não tenha um estudo sistemático ainda das Escrituras, você não tem feito, mas eu vou mostrar para os irmãos através dessa lição que você pode fazer isso. Dá uma olhadinha então no seu livro, lá na página 33, na verdade 32 e 33, e ele dá ali para nós algum exemplo de como você pode estudar um versículo da Bíblia. Ele usa o exemplo de Mateus 6,33. Lá em Mateus 6,33, o versículo é bem conhecido, diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí na tabela da página 33, você consegue perceber ali como ele faz esse estudo sistemático. Na primeira tabela está lá observações, na segunda perguntas interpretativas, ou perguntas que nos fazem interpretar ou conhecer melhor o versículo. E a terceira tabela é aplicação, ou seja, como eu posso aplicar esse versículo ou essa palavra para mim, né?
Note, ele dá o exemplo lá. O versículo começa com a conjunção mas, de observação. A primeira palavra do versículo é mas. Por que está usando essa conjunção mas? É a pergunta interpretativa. Por que a frase começa com a conjunção mas? Então, de que forma eu posso entender isso? A verdade é, o versículo está ligado aos versículos anteriores. É necessário, por exemplo, ler Mateus 6, 31 e 32 para estabelecer ou para conhecer o contexto, né? Então, note que aqui você vai vendo, uma boa maneira, um bom exemplo de como nós podemos estudar melhor as Escrituras. Eu gostei muito do que o John MacArthur fez aqui nesse livro, dando esse exemplo prático para nós, de estudarmos um versículo palavra por palavra. Mais à frente, no nosso estudo aqui, desta mesma lição, provavelmente na semana que vem, se assim Deus permitir, nós vamos dar uma olhadinha mais a fundo nesse texto aqui. E aí nós gostaríamos de conhecer, aprender melhor através desse versículo ou outros versículos que Deus vai colocando para você. Bom? Então, é uma forma de nós conhecermos melhor a palavra de Deus, através do estudo sistemático das Escrituras. Se você ainda não tem, mais uma vez repito, você pode então começar com essas dicas dadas por nós aqui através desse livro. Certo? Muito bem. Vamos então para a segunda pergunta. Diz ali, Provérbios 2,4 é o texto. Vamos lá para Provérbios, capítulo 2, versículo 4.